Paz, irmãos, podem sentar. Eu acho que na hora da escola dominical, intimidou algumas pessoas quando falou que cada pergunta é $1, né? Porque no corredor eu recebi umas 10 perguntas no corredor, né? Então, só para, antes de lermos uma passagem e sermos alimentados pela palavra de Deus, eu queria colocar 2 ou 3 coisas relacionadas à nossa missão. Foi perguntado, cadê o irmãozão? Irmãozinho, cadê? Não, um outro no corredor. Eu chamei, aqui meu irmão aqui, sobre a questão, como que a membresia, como que funciona a questão da membresia lá nos Estados Unidos. É o seguinte, a maioria das igrejas nossas foram acolhidas por uma igreja americana. Estavam usando o mesmo prédio. O culto americano é de manhã e, logicamente, o espaço que sobrou no sentido do trabalho de missão com brasileiros é à noite. Então, acontece até a igreja, por exemplo, a igreja americana já está formada, etc. Então, tem o culto em inglês de manhã, o culto em português à noite. O que a gente faz de tempo em tempo é, às vezes, tomar a ceia juntos, Santa Ceia, um culto de Santa Ceia. A gente celebra as 2 igrejas, correto? Mas elas funcionam separadamente. Tá bom, meu irmão? Certo? Esse é um aspecto. Nós estamos com uma experiência muito interessante. Das 7 igrejas, nós estamos há mais ou menos, eu diria, 3 anos mais ou menos, tendo uma experiência de uma igreja multicultural. Por quê? Nós temos um pastor brasileiro, correto? Que assumiu uma igreja americana, pastor Luiz. Uma igreja que estava em declínio. Então, ele assumiu a igreja americana. E durante 1 ano, ele fazia o culto em inglês pela manhã com os americanos e em português com os brasileiros à noite. Durante esse ano, ele foi fazendo a junção, a unidade, para um culto só. Então, hoje, essa igreja é a única igreja das 7 igrejas que estão juntos. Um grupo hispano, grupo americano, que é um grupo pequeno, de 15, 20 membros, e membros brasileiros, num culto só. Esse pastor foi o primeiro pastor que Deus proporcionou o chamado pastoral lá. Ele é um jovem e ele é linguarudo. Por quê? Ele fala várias línguas. Um culto, olha que coisa linda. Um domingo ele prega em inglês e há tradução para o espanhol e para o português. No outro domingo ele prega em português, se traduz para o inglês, para o espanhol, e no outro domingo ele prega em espanhol. Então essa é uma experiência multiétnica, multicultural, correto? É uma experiência das 7 igrejas dessa igreja. As outras igrejas trabalham separadamente no mesmo prédio, mas com cultos separados, e nós pastoreamos o grupo brasileiro. E de tempo em tempo fazemos alguma atividade juntos. Esse é um aspecto, correto, meu irmão? Segundo aspecto que não deu tempo de falar, dos desafios, é que 95% dos brasileiros, isso não é diferente na igreja, são indocumentados, irmãos. Ok? Essa é a expressão. Indocumentados. Eles não têm documentos, porque ele recebe um exemplo. Ele chegou lá através do visto de turista. O visto de turista, ele tem direito a 6 meses. Se ele ficar 6 meses e 1 dia, ele está fora. Por isso que ele tem que trabalhar o quê? Ele tem que pegar o trabalho que o americano não faz. Correto? Mulheres, limpeza de casa. Homens, praticamente 95% dos homens, 90% trabalham com
com construção. Hoje mudou porque hoje existe a entrega de alimentação, né, via aplicativos. Muitos que chegam lá em condições financeiras, vêm do Brasil, vão para lá com estrutura financeira por um tempo e conseguem trabalhar nessas áreas. Mas 95%, pastor Fábio, são indocumentados. Aí vocês perguntam, pastor, você é pastor de indocumentados? Eles não precisam ser pastoreados? A igreja, eles chegam na igreja dessa forma, correto? Eles precisam de direção de Deus, eles precisam da palavra de Deus, eles precisam entender o caminho da eternidade, correto? Porque há uma injustiça social também. Vocês acham que o governo americano, não estou aqui, por favor, para gerar polêmica, por favor, mas vocês acham que o governo americano não enxerga 8 milhões de imigrantes? São invisíveis esses 8 milhões? Dos 8 milhões, 5 milhões são indocumentados. E a economia é girada pelos 5 milhões, pelos 8 milhões, pelos 5 milhões que são indocumentados. Então, um imigrante que não tem documento, pastor Luiz, ele pode ir na concessionária e comprar um carro. Mas olha a injustiça social. Ele não pode ir, lá chama, como é que chama, Detran aqui? Você tira a carteira? Ele vai no Detran lá e não pode tirar a carteira. Olha a incoerência, deu para entender? Ele pode comprar o carro, pastor Fábio, mas não pode ter a carteira. Entenderam? Então, esse é um dos grandes conflitos, queridos, que existe, e nós pastoreamos, Deus nos chamou, e a gente não vai, vou orar pela irmã, você tem documento? Vou orar, se não tem documento, não oro. É assim? Não, não é verdade? Amém? Aí eu quero, Guilherme, cadê o Gui? Jesus voltou e o Gui foi embora também? Eu precisava das fotos, não sei se ela está aí, obrigado minha irmãzinha, obrigado, chegou uma anja ali, né? Enquanto ela põe foto, cadê a Isabela e cadê a Paola? Eu preciso de uma baterista e uma tecladista lá, não sei como. Ok? Pastor Luiz, se vira, se vira. Não, ó, violonista eu não preciso não. Oi? Ixi, o cachê é maior. Meu pai do céu. Nem fala. Só para vocês verem aqui, amados. Oi? Ixi, o pastor me convidou para comer uma costela lá, agora vou ter que ir para... Aqui, vejam só, essa igreja nós estamos atualmente nela, pela reforma. Essa igreja, veja, vocês estão vendo, ela tem até um Eric, como é que chama? Um mezanino lá em cima. Essa igreja, irmãos, tem 6 membros americanos. A pessoa mais nova é a pastora, tem apenas 75 anos. A mais nova, é jovem. Você imagina, nós chegamos lá, esses irmãos só faltam beijar, estou falando expressões, né? Os nossos pés. Porque a gente abriu a igreja, eles faziam culto com a porta fechada. Está vendo lá no fundão, um clarão lá no fundo? Lá aí, isto. Amados, eles faziam o culto de portas fechadas. Você acredita nisso? Porque você acredita porque eu sou pastor, eu sou um cara que não minto. Portas fechadas. Nós chegamos lá, abrimos, limpamos, tomamos conta do negócio. Tomamos conta. Pode passar, por favor, querida. Isso, ainda é lá Everett, tá? Everett, onde nós estamos parcialmente. Pode passar. Parar um pouquinho aí. Essa é a nossa igreja em Salgos, a igreja mãe. Essa foto, por favor, entendam a experiência e o testemunho. Nosso filho Samuel, que o Senhor levou, quando nós chegamos lá, ele, o Guilherme e mais 2 jovens disseram assim: pai, nós temos que reformar essa igreja. Não tem como ficar numa igreja velha dessas. Amados, eles não trabalham com construção. Os 4 mobilizaram a igreja, nós éramos um grupo pequeníssimo de 20, 30 pessoas, e já é a igreja reformada. O Samuel, nosso filho, que o Senhor levou, ele tinha uma pressa, eu não entendia, só entendi depois. Ele tinha uma urgência na reforma, porque 2 anos depois da reforma o Senhor o levou. Estão vendo aquele fundo lá? Estão vendo o fundo? É de pedra. De pedra.
O arquiteto fez a gente comprar esse fundo para ficar bonito, correto? Chegou as pedras lá, e aí fomos ver quem poderia instalar. Uma instalação de um negócio desses é 5, 6, 7 mil dólares para instalar. Eu chego lá um dia, na igreja, pastor Luiz, está o Samuel, o Guilherme, o Gilson e o Luiz no YouTube. Como que se coloca isso? E eles colocaram isso. A restauração desse prédio tem a mão do nosso filho que o Senhor levou. E isso é algo que bate muito forte no nosso coração. Ele tinha uma pressa, uma urgência na restauração do prédio. E desse prédio é que saíram mais de 7 igrejas. Amém? Pode. Exato. Né? Pode passar, minha irmã. É a nossa igreja lá em Salgos, está vendo? Ela é assim. Pode ir. É a igreja em Salgos. Todo o projeto foi feito. Aqui são os pastores nossos. Todos esses são os pastores que saíram da nossa igreja, pastores e pastoras. O último lá de barba, lá em cima, que é um colegão batista, um pastorzão amigão. E o único que não é pastor metodista. Tá bom? São amigos e pastores da nossa igreja. Pode passar, por favor. São as crianças aí. Os jovens, né? Ah, não, são os pais. É dia dos pais aí, dia dos pais. Isto. Pode passar, por favor. É um acampamento de jovem, acampamento da família, que nós fazemos anualmente com várias igrejas. É uma das igrejas nossa, que está a mais ou menos 1h30 de Boston, pode passar, pastor Nivan. Uma outra igreja, pastor Eduardo, que está aí. Uma reunião com o nosso bispo, são pastores e pastoras. Aqui é uma igreja, também a nossa igreja, a primeira igreja, essa é em Weymouth. Ganhamos esse templo lindo, ganhamos também. Pode passar. Pastor, esse é o pastor linguarudo, né? Pastor Tiago, né? Um menino. Hoje ele é madurão, mas tem uma facilidade para trabalhar essa questão. Ele que prega um domingo em português, um domingo em inglês, um domingo em espanhol. Pois não? O último pastor nosso, o pastor Luiz, olha só, o senhor conhece. Pastor Milton, foi enviado agora em julho. Quem conhece? É mesmo. Assumiu agora em julho, pastor Fábio. Assumiu a nossa igreja, olha que coisa. Né? A nossa igrejinha. Realengo, exatamente isso, tá? Pastor. Exatamente. O único defeito, nem todo mundo é perfeito, é flamenguista, mas tudo bem, vamos embora, tá? Passa. Tá? A igreja dele aqui, a igreja de crianças, ok? Olha que linda essa igreja. Ganhamos essa igreja, foi uma luta. Se desse tempo para falar, o pastor foi, um americano quase bateu no pastor lá, não no Milton, no pastor anterior. Tivemos que a superintendente foi lá, declarou que ela não podia mais, esse membro não podia entrar mais lá, porque ele fez uma afronta discriminatória, né? Mas, enfim, mas Deus nos deu, depois de alguns anos, o prédio. Essa igreja é interessante, queridos. Essa igreja é a terceira igreja que você está vendo. Duas igrejas. A tempestade, houve um furacão, como é que chama? Tormenta. Houve um tornado. Você prega para mim, tá, Benício? É contigo. Um tornado. É interessante a história dessa igreja. 2 tornados acabaram com essa igreja. A última, toda a igreja lá tem sino. O sino foi parar não sei quanto para frente, quando acabou a igreja. Eles pegaram o sino, derreteram e fizeram centenas de sininhos. E esses sininhos que restaurou e conseguiu dinheiro para a construção dessa terceira igreja. Olha que coisa linda, a igreja que Deus nos concedeu, e onde o pastor Milton, o pastor Fábio é pastor. Pode continuar, por favor. A igreja atual que nós estamos, nessa capela, é uma capela, nós estamos ali, provisório. Foi o culto de ação de graças. Por favor. Foi aqui, nós fizemos vários cultos, depois que a gente fecharam a igreja, em maio, nós fizemos vários cultos ao ar livre. Esse é um parque, e a gente ia nos domingos, se realizava culto no parque, depois que fecharam o nosso prédio. Por isso a igreja não pode parar. Olha que parque lindo, olha que coisa linda. A igreja não pode parar, porque a igreja não é prédio, queridos. É importante o prédio? Indiscutível. Mas a igreja são pessoas, é gente, é discípulo, são almas. É muito mais do que prédio. Mas nós estamos vivendo essa experiência agora na pele. Na pele, né? Pode continuar?
Também encontro de homens. Foi o quê? Casais? Sei lá. Homem e mulher, vai lá. O americano, aquele quadradão ali, o terceiro, quarto, todo xadrez, é o único americano hoje, o único que eu digo membro, né, da nossa igreja. Hoje ele é missionário aqui no Brasil, lá no interior do Mato Grosso, junto com a esposa, a Rosário. Pode ir. Tem uma americana, volta um pouquinho, por favor, eu esqueci. A Casey está aí, amor? Não, né? Não está. Eu estou achando que é ela. Não, não é ela. Tá, pode avançar, queridos. Pode avançar. Amém. Glória a Deus. Amém? Chega de falar de missão, vamos para a palavra de Deus? Quero convidar você, querido. Pastora, quer dar uma palavra, saudação? Não? Já saudou bastante? Já. Amados, abra a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4. Amados, eu queria... Abra o texto sagrado, Filipenses, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 9. Fique com o texto aberto. Amados, nós estamos hoje, que dia de janeiro? 14 dias de um novo ano. E é natural... A gente, sempre na virada de ano, a gente acha que a virada de ano tem alguma coisa de magia, né? Amados, Deus continua sendo o mesmo Deus do ano passado e o mesmo Deus esse ano. O mesmo Deus que continua exigindo obediência de nós, independente do ano, do calendário. E a gente acha que a virada de ano é mágico, é algo místico. Pode ser diferente? Lógico que pode ser diferente. Mas não se iluda, eu inventei. Você sabe que minha esposa abandonou eu 3 meses, né? Eu comi, como é que é, miojo 3 meses, é brincadeira, né? Mas fazia muito tempo que eu não respeito quem assiste, que eu não assistia Globo Lixo. Muito tempo. E eu inventei de assistir a retrospectiva. Primeiro, pastora Renata. Cadê a pastora Renata? Pastora Renata era para te estar aqui, você sabe, né? Pastora. Obrigado, pastora, pela oportunidade. Pastor Luiz, pastora Lodelina, obrigado pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Mas era para a pastora Renata estar aqui, ela passou o bastão. Eu inventei de assistir retrospectiva 2023. Meu pai do céu, saí depressivo. E você acha que vai ser diferente em 2024? Vamos continuar com desgoverno aqui no mundo? As tragédias continuarão. A violência brutalmente aumentando. Por quê? Porque Jesus são sinais da vinda. São sinais. Ele está mais próximo. A única coisa certa da virada de um ano para o outro é que nós estamos mais perto da vinda de Cristo. Mas nós podemos viver intencionalmente. Grave essa palavra. Talvez você não grave mais nada do que eu vou falar, mas grave a palavra intencional. Viva intencionalmente. O que é viver intencionalmente? É pensar antes de fazer, antes de decidir, é pensar, a hora que fala, pensa. A pessoa intencional, ela planeja. A pessoa intencional, ela diz, olha, é essa direção que Deus está me dando e é nela que eu vou andar. Isso pode ser mudado. Eu tenho a intenção de ler a palavra de Deus e estudá-la em 2024. Mude isso. Porque se você pegar o que você escreveu de 2023,
2 para 23, você vai se frustrar, é ou não é? Vou emagrecer, engordou. Vou orar mais, orou menos. Vou ler a Bíblia, leu menos. É ou não é? Ou é só você, é só eu que estou nessa? Por isso, viva esse ano de maneira intencional. As decisões que você tomar, faça. Amém? Vamos ao texto bíblico? Então vamos lá. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz o seguinte. Portanto, a partir do 4, do verso 1 a 9. Meus amados, vou ler o que a palavra está aqui, né? E muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, louvor, nisso pensai. O que também aprendesse e recebesse, e ouvisse e visse em mim, isso fazei, e o Deus da paz seja convosco. Pai, estamos diante da Tua palavra, e é ela que nos dá direção, e nós pedimos da Tua unção nesse tempo, para a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, eu queria olhar para esse texto, trazendo algumas recomendações para esse novo ano. A gente escreve uma série de decisões, né? E eu estou chamando de recomendações. Eu peço a liberdade ao pastor Luiz, pastora Laudelina, aos pastores, de trazer as recomendações à igreja amada aqui, da igreja nazarena. Porque o apóstolo Paulo, ele traz essas recomendações à igreja de Filipos. Me perdoem que eu sou mal aqui na técnica, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar assim, melhor. Paulo traz, eu quero que nós olhemos esse texto. Paulo, na minha Bíblia, no tópico dela, tá? Exortações, correto? Mas eu quero amenizar um pouquinho, para não doer. Eu quero trazer algumas recomendações que esse texto traz para nós, para a igreja, primeira igreja do Nazareno no Recreio. Amém? Quero olhar com você nessa dimensão. Quero abrir um parênteses, que tem aqui uma gaúcha de Uruguaiana. Se um gaúcho já muda, imagina dois, revoluciona, né? Tem uma irmã aqui de Uruguaiana, conheço demais Uruguaiana, meus pais moraram pertinho de Alegrete, e comendo carne de ovelha e outras coisas mais. Amados, eu quero olhar com esses olhos para esse texto, trazendo algumas recomendações para esse novo ano. Interessante que o versículo 1 nos fala do carinho que Paulo tinha por essa igreja, do amor que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja. Ele diz assim: era a alegria e a coroa do ministério. Fosse, por exemplo, como se Paulo, como um atleta, e ele foi um atleta de Cristo,
chegando no final da corrida, ele recebe uma coroa, seria mais ou menos isso. Ele recebe o quê? Um troféu. Essa igreja representava mais ou menos isso no ministério de Paulo. Mas ela nasceu de um parto, ela nasceu com dores. Mas ela trouxe para o apóstolo Paulo muitas alegrias. E aí Paulo olha para essa igreja, uma igreja composta de pessoas falhas, pessoas que estão buscando o caminho da eternidade, que estão buscando o caminho da santidade, que estão buscando o caminho para acertar o seu rumo, a sua direção, a sua esperança, os seus sonhos. E ele traz algumas recomendações. Existem 8 ou 9 recomendações aqui. Eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou cansar vocês. Porque a pastora vai pregar mais 1 hora depois, né, pastora Glorinha? Ele traz algumas recomendações. Talvez nós vamos ver 3 ou 4 para não cansar vocês. A primeira recomendação que o apóstolo Paulo traz a essa igreja amada está no verso 1. No final do verso 1 ele diz assim: estai assim firmes em quem? No Senhor. Amados, os cristãos e nós somos cidadãos do céu. Mas nós temos que ter a coragem de viver com os pés firmes aqui na terra. Correto? Somos cidadãos do céu. Mas precisamos ter coragem para enfrentar os desafios aqui da terra. Na igreja de Filipos havia perigos internos e externos. Havia perigos doutrinários, pastor Luiz. Havia conflito doutrinário nessa igreja. Havia conflitos externos, porque era uma igreja perseguida. E nós, como cristãos, hoje também passamos por isso. Amados, o que estamos vivendo lá, o fechamento da nossa igreja, nós estamos vivendo uma perseguição da cidade. Nossa igreja tem 3 andares. O primeiro andar está com problema sério na parte elétrica. Mas o segundo e o terceiro não. Mas o inspetor da cidade fechou o prédio todo. E aí vocês imaginam eu chegar lá na prefeitura, assim, eu sou o pastor. Como é seu nome? Juarez. Ele já começa a falar espanhol comigo. Juarez, olha a minha cor. Né? Eu não sou branco. Correto? Dá para entender? Existe isso sim. Existe perseguição sim. Fechar o prédio todo, sem conversar. Então a igreja, nós como igreja, como corpo de Cristo, passamos por perseguições, por dificuldades, e havia problema interno e externo nessa igreja. Havia problemas doutrinários relacionais. E aqui a palavra que Paulo usa para dizer estar firme, significa o soldado que permanece firme no lugar, independente do inimigo vir. Permanece firme. Ele vê o inimigo, mas ele permanece firme, porque ele vai vencer. É nessa posição que Paulo está dizendo à igreja de Filipe: olha, permaneçam firmes, como soldados que terão a vitória em nome de Jesus. Então a primeira recomendação é permanecer firme. A segunda recomendação que o apóstolo Paulo traz a essa igreja é sobre harmonia. Eu brinco lá. Nós temos mineiros, temos carioca, até carioca tem lá. Recife, do Nordeste, do Sul. Gremista, colorado. Amado, a igreja é composta dessa diversidade. Cada um pensa de uma forma. Mas é preciso ter harmonia na forma de pensar. É preciso ter unidade. E Paulo aqui advertiu os crentes acerca dos erros doutrinários, sim. Mas havia problema relacional. Havia problema aqui entre Evódia e Sintique. Quem não tem filho aí ainda e quer ter? 2 nomes legais.
Evódia e Sintique. Duas irmãs queridas que ocupavam posição de liderança na igreja. Olha o que significava Evódia. Doce fragrância. Uau! Sintique, boa sorte. E a fragrância doce e a boa sorte começaram a se desentender por causa do bolo de chocolate. Não, tem que ser de cenoura. Não, é chocolate, é cenoura. O pastor gosta de cenoura. O pastor fala de chocolate. Estou brincando, mas houve uma discórdia entre as duas líderes. Tem Clemente aqui, não deu para eu pesquisar o Clemente, mas acho que ele foi o meio de campo. Foi o conciliador. Quando há desarmonia, estamos buscando os interesses da igreja e não de Cristo. Elas estavam se desentendendo. Elas estavam colocando o seu eu acima do Cristo. A igreja precisa exercer o ministério da reconciliação, queridos. Amém? Reconciliação. Tive que exortar um membro daqui, via WhatsApp. Sabia disso? Pastor Luiz, grupo de homens fazendo aquele trabalho bonito lá, se reunindo debaixo da neve, em cima da neve, que nevou lá para Chuchu. Eles mantiveram o trabalho deles. Aí eu coloquei um irmão como administrador, a pastora nem sabendo. O irmão, eu cheguei lá, olhei o WhatsApp deles, ele tirou 3, 4 irmãos, deletou. Eu tive que, pessoalmente, no WhatsApp pessoal deles, dizer, irmão, o que aconteceu? Vocês, por acaso, visitaram esses irmãos, esses homens, antes de deletá-los? Ah, mas a igreja precisa exercer um ministério de reconciliação. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com seu irmão. Por isso Paulo recomenda, olha, é necessário, igreja amada, minha coroa, ter harmonia. Aí ele muda um pouquinho agora e ele fala da alegria. Ele dá uma exortada, ele diz, olha, é preciso harmonia, vocês precisam permanecer firmes. E aí no verso 4, ele diz assim, regozijai-vos, sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo traz aqui o aspecto da alegria. Primeiro dizendo que é uma ordenança. Ele fala 2 vezes nesse versículo. É uma ordem de Deus. A alegria. É ou não é? Temos que nos alegrar, queridos. No Senhor. Porque alegria não significa ausência de dificuldades, de problema. Significa em quem nós confiamos. Então Paulo, ele traz aqui que a alegria ela é acima da circunstância. Preste atenção nisso. Todos nós vivemos momentos de alegria. Todos nós acordamos dias eufóricos, de louvor nos lábios. Mas às vezes acordamos azedos, é ou não é? Ou é só eu que faço isso? Acontece isso comigo. Mas nós não podemos ser circunstanciais. Porque a nossa alegria não está na circunstância. Ela está naquele que é o Senhor da alegria, que é Jesus. A nossa alegria é cristocêntrica, a nossa alegria tem nome. A nossa alegria não é o carro novo, não é a casa nova, não é o trabalho novo, não. A nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria tem nome, sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Então Paulo traz essa terceira recomendação. Olha, vivam alegres. Aí ele vai para o verso de número 5. E ele fala, só esse aqui daria um sermão completo. Ele fala da ansiedade. Ele fala da inquietação do coração. Que eu passo, que você passa. Independente da mudança do calendário, queridos. O ser humano vive inquieto. E essa inquietude pode gerar uma profunda ansiedade, por que não depressão? O que Paulo está dizendo aqui é que essa igreja não estava vivendo num paraíso.
Essa igreja estava num contexto de perseguição. É uma igreja que tinha problemas doutrinários, porque haviam os gnósticos que estavam mudando, dizendo, Jesus não veio não veio em carne e osso, é um espírito, sei lá. Havia problemas. Por isso, ele diz, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Em primeiro lugar, a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Vou voltar. A ansiedade, às vezes, resulta de nós focarmos demasiadamente no problema, não significa que nós não tenhamos que enfrentar. Mas nós esquecemos de olhar para Deus. A ansiedade, querido e amado irmão, irmã, pode ser consequência de relacionamentos quebrados. Pense nisso seriamente. Eu não conheço a sua vida, o Espírito Santo conhece profundamente. De repente, você está inquieto e ansioso porque há uma quebra de relacionamento na sua família, na sua casa, com seu amigo, com seu irmão, não sei. E essa quebra de relacionamento inquieta o coração. Porque as pessoas que estão ao nosso derredor querem roubar a nossa alegria, não é? Ela não é? Querem roubar a nossa alegria. 12 espias, 10 quiseram roubar a alegria da vitória. 10 disseram, não vai dar certo, não vamos conseguir. Tem gigantes. 2 disseram, vamos, o Senhor é conosco. 10 queriam roubar a alegria. Mas 2, pela fé, visualizaram a vitória. A ansiedade pode ser gerada porque as pessoas querem roubar a nossa alegria. Elas carregam feridas na alma e não se submetem a uma cura. E aí começam a enfermar o outro, a outra. E por que não dizer a igreja? A ansiedade, ela pode ser resultado de uma exagerada preocupação das coisas materiais. E aí eu quero terminar com essas recomendações. Teriam mais 3 ou 4, mas eu quero parar por aqui. Com a resposta que o apóstolo dá à ansiedade, que está no verso 6. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que maneira? Oração, pela súplica e ação de graças. Paulo está falando de 3 elementos que compõem a oração. Primeiro ele diz que precisamos adorar a Deus quando oramos. Quando vem a inquietude, se coloque em oração, querido. Quando vem a ansiedade, se coloque em oração. Precisamos saber que Deus é grande o suficiente para que nos ajudará a vencer aquele problema, aquela dificuldade, aquilo que está gerando no coração uma preocupação demasiada. A oração começa quando focamos nossa atenção em Deus e não em nós. Em segundo lugar, Paulo diz que nós podemos apresentar a Deus nossas necessidades. Aleluia! O pastor orou aqui pelo pastor Vanderlei. Existe coisa que a igreja pode fazer? Sim. Mas existe coisa numa situação dessas que não. É Deus que tem que trabalhar. Não é verdade? É Deus. Uma tragédia como essa, é possível humanamente ajudar? É possível sim. Mas Deus, Ele tem que levar tudo isso diante do Senhor, levar essa preocupação. O texto nos chama a isso. E também Ele diz que nós devemos agradecer a Deus quando oramos. Amados, igreja do Nazareno no Recreio. Eu queria deixar essa palavra simples, como recomendação. Primeiro, igreja amada,
coroa do ministério dos pastores que estão aqui. Vocês são importantíssimos, importantíssimas para os pastores. É a igreja que os ama, é a igreja que os conhece, é a igreja que está recebendo a direção para a eternidade. Permaneçam firmes no Senhor. Firmes, como soldado. Quem aqui esteve no exército? Quem serviu o exército? Hã? Então, eu não. Então você sabe, né? Vocês conhecem. Como que é? Oi? Coronel, cadê o coronel? Coronel. Permanecer como soldado. É ou não é, meu irmão? Soldado. Você é um soldado de Cristo, querido. Você permaneça firme. Sabe, a árvore lá em Salgos balançou. E muitos desapareceram. Porque não estavam firmes no Senhor. Estavam firmes, quem sabe, no prédio. Teve gente que chegou nesse outro prédio, como ele era meio abandonado, sentiu o cheiro de rato e não voltou. Não é brincadeira não, queridos. Em vez de dizer, pastor, eu quero matar esse rato e limpar esse negócio e tornar esse lugar habitável. Ele sentiu o cheiro e foi embora, pastor. Está firme em quem uma pessoa dessas? Igreja do Nazareno, permaneçam firmes no Senhor. A árvore pode balançar, o vento pode vir, mas vocês serão testemunha nesse bairro. Igreja amada, permaneçam em harmonia. A gaúcha e carioca aqui, se entendam. Harmonia, unidade. Lógico, liberdade de pensar diferente, lógico. Mas naquilo que é essencial, vamos ser harmônicos como foi a banda aqui. Vocês viram a banda? Uma tocando a bateria, o teclado, o violão e cantando a harmonia. Há diferença de dons e ministérios, mas eles precisam, como um coral, como uma banda, tocarem juntos e avançarem juntos. Igreja, permaneça em harmonia em 2024. Igreja amada, não vivam inquietos. Estou entendendo, né? A inquietude tem o seu nível natural. Mas não é para viver inquieto, não é para viver ansioso. Porque viver ansioso, viver inquieto, trava a gente, você não avança, você não consegue andar. Igreja do Senhor, não estejam em 2024 vivendo ansiosos. E tenham a oração como a cura da inquietude. Da inquietude que é natural. Do novo, 24 é novo. Estamos em 14 dias, há muitas coisas novas que podem gerar inquietude, preocupação, mas a oração vai tirar de nós a inquietude, porque o Senhor é conosco. E aí eu queria terminar. Apertem o cinto, pode ser? Essa recomendação está no livro do Juarez, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. De verdade, quero terminar com isso, vou pedir à pastora que venha orar. Primeiro, coloque sua casa em ordem. Está ouvindo, igreja? Sabe, não é, mulheres queridas, tirar o móvel daqui e colocar aqui. Não. Não é, homens amados, de pintar a parede. Não é essa a ordem. É uma ordem espiritual. Ore mais, busque a Deus mais, faça culto doméstico, devocional. Coloque sua casa em ordem. Isso pode mudar 24. Isto é viver intencionalmente. Segunda recomendação do Juarez, capítulo 2. Primeiro, vai doer. Receba aí. Selecione
seus relacionamentos. Ei! Selecione seus relacionamentos. Você está na lista dos 10 que viram a mesma bênção, viram o fruto, viram a promessa de Deus acontecer, viram o milagre de Deus e voltaram dizendo, não vai dar certo. Quem sabe você está andando com esses 10 que estão dizendo, pastor Fábio, não vai dar certo. Pastor Luiz, pastor Aldelina também não vai dar certo. Vocês não vão conseguir. Ei, selecione. Tenha coragem de selecionar aqueles que não têm edificado a sua vida. Doeu? Mas valeu. Terceiro e último. Selecione o que você ouve e o que você vê. O que você está assistindo? Quais os filmes? Quais as músicas? Amado do céu. A gente que está fora fica assustado. O que dá certo aqui? Qual que é a música que dá certo? Aquele que é corno. Qual a música que está no sucesso? Aquele que é traído. Pelo amor de Deus, pastor. Selecione o que você ouve, o que você vê, querido. Eu tenho certeza que teremos um ano de bênção e de graça. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça dele seja sobre as nossas vidas. Amém. Pastora. Vamos colocar em pé, depois eu vou passar a palavra ao pastor Luiz. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Você, meu irmão e minha irmã, você escolheu estar aqui. Eu tenho certeza que isso já é uma grande bênção e um grande passo para um ano de bênção e da direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos todo o ensino, toda a palavra que foi ministrada, todo o louvor, Senhor, toda a oração, toda a intercessão nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque neste dia nós pudemos ouvir muitas coisas. E queremos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a guardar aquilo que vem do Teu coração, que pode fazer bem à nossa alma. Abençoa o Teu povo neste dia, neste novo mês, neste novo ano. E que em tudo, Senhor, o que fizermos, o que falarmos, o que pensarmos, o que planejarmos, Senhor, tenha primeiramente a Tua direção e aquela fortaleza do Teu Espírito Santo para nos ajudar a realizar tudo em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela bênção do Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, nesta manhã, que estava talvez se sentindo perdido, sem poder tomar decisões ou influenciado de uma forma errada, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deste irmão, desta irmã, e que o Senhor o ajude a fazer aquilo que é realmente do Teu querer. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos na Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.